Bom dia, alunos do sétimo ano do Colégio Futura. Nós estamos iniciando mais uma aula. Essa é a nossa segunda aula, nossa segunda videoaula. Nós vamos retomar o assunto no qual a gente começou na aula passada, que a gente estava falando sobre a Idade Média. Então, é preciso a gente entender quando que começa a Idade Média. E isso a gente já falou bastante em sala de aula, eu acho que vocês não têm dúvida quanto a isso. A Idade Média ela começa no século V, mais precisamente no ano de 497. Ano esse que significa o quê? A queda do Império Romano do Ocidente. E ela vai até o século XV, o ano de 1453. O primeiro assunto que nós estudamos foi o Império Bizantino. Durante todo o florescer da Idade Média, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ele se viveu anos de glória, se prosperou. Por mais de 1000 anos, por aproximadamente 1000 anos, nós vimos o florescer do comércio, as rotas entre o Ocidente e o Oriente, a sua posição geográfica privilegiada, possibilitou ali se transformar em um espaço, né, que veio a dar muito sucesso ao longo desses anos. Dito isso, nós sabemos, e nós já estudamos isso bastante, nós saímos do Império Bizantino e vamos entender essa Idade Média a partir do lado ocidental. Então, como já foi dito, essa Idade Média ela se inicia no século V, após a queda do Império Romano do Ocidente, e ela se estende até o século XV. E uma das principais causas dessa queda foram as invasões bárbaras. E aqui, quando a gente fala de povos bárbaros, todos os outros povos, os germanos, os eslavos, todos os povos que invadiam a Europa, que invadiam o Império Romano, era tratado pelos romanos como povos bárbaros. E um outro fator também é a decadência da economia escravista e a desestruturação militar. Então, a falta de mão de obra e a desestruturação militar, a falta de uma defesa adequada, vai fazer com que entre em crise esse modelo, mas isso a gente vai chegar lá quando a gente tiver por volta do final do século XV. E como era essa Idade Média? A sociedade ela vivia de maneira hierarquizada. O que significava isso? Que você nascia em uma posição social, dificilmente você poderia subir para outra divisão social. Ou seja, quem nascia camponês dificilmente poderia ser um nobre, né? Então existia uma rigidez hierárquica, né? A posição social do indivíduo era determinada pela posse de terras, né? A gente bem falou na sala de aula que o fator determinante era a posse da terra. Quem tinha mais terra tinha mais poder. Ter terra nesse período era ter poder. E a maioria da terra estava nas mãos da igreja e também dos senhores feudais. E os camponeses vão trabalhar nessas terras, que é aquilo que a gente vai dizer ali dos feudos, né? Que são os feudos. A gente lembra também que uma das características da Idade Média é que ela é uma sociedade ruralizada, né? A gente tem ali mais essa questão da terra. Então, além disso, o senhor feudal detinha a posse da terra, o poder político, militar e até religioso. O clero, ele era o responsável pela salvação espiritual de todos, né? A gente tinha os guerreiros, que eram responsáveis por zelar da segurança, e esses, como a gente já adiantou, os servos, que tinha o papel de trabalhar.
os servos estavam presos à propriedade da terra por conta de inúmeras. Então são inúmeros fatores que fazem com que eles estejam presos às terras. Eles trabalham nas terras e vão pagar vários impostos para estarem ali. Né? A Igreja Católica na Idade Média, ela surgiu antes do Império Romano, mas durante esse período ainda era perseguida. Nesse período, ser católico era proibido. Então, quando Constantino permitiu o culto cristão, a Igreja Católica se consolida como importante instituição da Europa Ocidental durante a Idade Média. Né? A autoridade da Igreja Católica mantinha a sociedade unida. Durante a Idade Média também a gente vai perceber que vai existir o que? As grandes cruzadas. Durante a Idade Média, um movimento que ficou bastante conhecido foram essas cruzadas. Os muçulmanos e árabes haviam conquistado a cidade sagrada de Jerusalém. E frente a isso, o Papa Urbano II vai convocar a primeira cruzada, que tinha como objetivo o retorno da Terra Santa. Os cruzados, como ficaram conhecidos os expedidores, foram assim chamados por carregarem uma grande cruz estampada nas vestimentas. As cruzadas foram guerras de defesa. Os muçulmanos estavam matando os peregrinos cristãos que caminhavam rumo a Jerusalém. Então, pessoal, a gente vai tendo todas as características durante esse período, e aí a gente tem um assunto aqui que é a peste negra. Né? Essa peste negra, ela durante o século XIV devastou cerca de 1/3 dos habitantes da Europa. A peste era transmitida através da picada de pulgas que estavam em ratos infectados, e esses ratos chegaram à Europa por porões de navios que vinham do Oriente. As cidades não possuíam nesse momento aqui condições sanitárias adequadas. Então, por esse motivo, os ratos se espalharam rapidamente pela Europa. Os doentes apresentavam febre, mal-estar e bolhas de sangue por todo o corpo. Após infectadas, as pessoas não resistiam por muitos dias. Então, pessoal, a gente tem aqui nesse momento, e a gente já fez aquela atividade para pensar essa relação desse período que nós estamos passando, desse momento que nós estamos passando, no qual hoje nós temos uma pandemia que espalhou por todo o globo terrestre, e nós tivemos uma pandemia na Idade Média, que fez várias vítimas, e agora a gente tem também essa pandemia que está espalhada por todo o território mundial. Então a gente fez até a atividade para a gente pensar essa relação, né? Além dessas características, para entender o que foi a Idade Média, devemos saber que ela é dividida em dois grandes períodos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então a gente tem no período da Alta Idade Média, período de muita instabilidade e insegurança do século V ao século IX. Nós temos os reinos germanos, os reinos germânicos. Os reinos germânicos invadiam e saqueavam as cidades romanas e formavam vários reinos germânicos dentro do território romano. O sistema feudal. O feudalismo se iniciou no século V na Europa Ocidental, devido à crise do Império Romano. Então, e a Igreja Sacro e o Sacro Império. A Igreja medieval teve um papel essencial na sociedade. O grande objetivo era zelar pela uniformidade dos princípios do cristianismo e promover a conversão dos pagãos. A gente viu também o Império Bizantino, estabelecido em Constantinopla. O Império Bizantino sobreviveu às invasões bárbaras, né, até 1453, que é onde ele cai, e é essa queda que vai ser o marco do final da Idade Média. A gente tem ali os árabes e o islamismo como resultado das guerras empreendidas por Maomé. Nasce no Oriente Médio em 630. O Islã nasce na Península Arábica. Aos poucos o islamismo se expande por um grande território,
né, conquistando terras da Ásia e da África. Por fim, a gente tem a Baixa Idade Média. É o período que vai do século X ao século XV. A gente vai viver o que? A crise do feudalismo, as cruzadas e a expansão da sociedade cristã, o surgimento urbano da Europa, o renascimento comercial, a forma da monarquia nacional europeia, a cultura medieval. A Idade Média teve seu fim com a queda do Império Bizantino, que aconteceu na tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então, pessoal, para encerrar a aula, a gente vai entrar na próxima aula. Isso aqui foi uma recapitulação para a gente partir da onde nós paramos da sala de aula. Nós já havíamos discutido esse assunto. Então aqui a gente faz coloca todo o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. E para a próxima videoaula eu vou estar trazendo essas características, esse final dessa Baixa Idade Média. Vou trazer as imagens que eu fiquei de colocar a respeito do Renascimento. Então a gente vai trabalhar o Renascimento cultural e o ressurgimento urbano da Europa. E a gente vai pegar esse final da Idade Média e o começo das grandes navegações, que aí a gente vai fechar esse assunto. Então essa é uma atividade, a matéria da próxima aula, da próxima videoaula. E para a gente não perder o foco, eu vou estar colocando as atividades mais tarde para vocês. Então, até mais. Muito obrigado.